por isso que se a gente comer uma alface orgânica, ou perto de ser orgânica, se é que existe isso, né? Mas uma alface produzida em casa, vamos dizer assim, e uma alface do mercado, elas têm sabores completamente diferentes. A Sim, banana, sim. a banana que eu produzo na minha casa lá é completamente diferente da que eu vou comprar. Então é um pouco por isso, Também. né? Também por isso. E aí a banana aproveitando esse fio da banana é Ah, legal porque tem uma história, né? A, na verdade, a indústria, né, ela vai, a partir do momento em que acontece aquilo que a gente chama de revolução industrial, que foi construída principalmente pela Inglaterra, lá na virada dos 1800 para os 1900, né, o que acontece? A indústria ela começa a colocar toda a agricultura ao seu serviço. uhum. E aí, dois fatos curiosos. Os tratores, eles só vieram para a agricultura no final da Primeira Guerra Mundial. Depois que desenvolveram as linhas de montagens dos tanques, depois que acabou a guerra, eles não sabiam o que fazer com as linhas de montagem dos tanques. E então tiveram a feliz ideia de transformar aquilo em máquinas agrícolas. Tanto é que as primeiras ainda saíam com esteiras, e aí só depois ali, já nos 1900 e depois de 1920, que começa então a entrar a roda, também pela questão da borracha, né? Enfim, vários outros elementos, mas o trator é o tanque. E o agrotóxico eram as armas químicas a herança da Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, tu falou da banana, o agente laranja que os americanos usavam para jogar lá no Vietnã, derrubar as folhas para conseguir enxergar os Vietcongs lá, ele é hoje o segundo agrotóxico mais comercializado no Brasil, que é o 2,4-D, né? E aí o pessoal usa na banana, o pessoal do convencional usa na banana porque o que ele é? Ele é um hormônio de crescimento que foi sintetizado, e aí quando ele é usado em pequena quantidade, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba fazendo com que a planta absorva. Então, para a banana ficar, às vezes tu vai comprar aquela banana bonitinha, bem cheinha lá, que não é orgânica, a convencional tá cheia do mesmo agente laranja que os americanos jogavam lá no... Então, e aí o que é curioso, né, Thiago, é a gente olhar e perceber o seguinte: a maldade ou talvez a engenharia que a indústria vai construindo para ludibriar, né, e conseguir ganhar dinheiro. O que a Monsanto fez? A Monsanto, que é uma empresa americana, ela é detentora do royalty da patente, né, que fez o quê? Que pegou uma semente de soja. Eles fizeram isso com dinheiro público. Lá nos Estados Unidos, a pesquisa é feita com dinheiro público, né? Então, e depois a Monsanto se utilizou desse processo todo para eles. Mas eles pegaram uma semente de soja que tem 3.600 genes, pegaram dentro desse gene, colocaram um gene do veneno Roundup. E eles fizeram o seguinte, descobriram que se eles plantassem o soja e passassem o veneno, ia matar todas as outras plantas, mas ia ficar só aquele soja. E desenvolveram mais tecnologia e foram colocando outras coisas. Hoje, por exemplo, a soja transgênica, além de você passar o veneno e ficar só ela produz dentro dela uma enzima que mata determinados insetos. Por ter feito isso, a Monsanto levou só o ano passado no milho, no sorgo, na soja, 36 bilhões de reais em royalties de semente. Então, nós estamos falando, quando a gente fala de agricultura, nós falamos disso. E o Brasil é uma gigantesca área de produção e um enorme consumidor dessa indústria. Então, de certa maneira, nós também ficamos reféns dessas grandes corporações, porque o que elas fazem?
proíbem nos países de origem, na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, vários desses produtos químicos são proibidos, não são comercializados. Mas eles vêm e vendem aqui para o Brasil. Por quê? Como é que eles vendem? Eles vão lá e bancam os deputados. A bancada ruralista, que é a bancada que funciona para defender os interesses do agronegócio, sempre foi, desde o começo da República, a maior bancada dentro do Estado brasileiro. Né? Então, essa estrutura toda, ela é muito cooptada por grandes corporações, por grandes quantidades de dinheiro e por interesses que, na grande maioria das vezes, a gente nem tem noção. E às vezes a gente olha o agricultor lá colocando aquele veneno e fica chateado com ele. Né? Eu sempre digo, os agricultores não fazem veneno, não sabem produzir veneno. Agricultor sabe plantar semente. A grande questão é que a indústria construiu toda uma artimanha para colocar a grande maioria dos agricultores reféns dessa lógica. E aí que está a grande sacada. Em cada país, em determinados momentos da história, vão surgindo pessoas, grupos que vão começando a ver isso acontecer e vão se organizando para construir modelos alternativos a isso, que são os modelos alternativos. Aí a gente vai ver vários nomes. Por exemplo, na Europa, é a agricultura alternativa biodinâmica. Né? Na agricultura biológica, desculpa. Na Europa você não vai ouvir falar orgânico, né? É biológico. Nos Estados Unidos já nasce a agricultura alternativa orgânica. No Japão, várias correntes. E no Brasil a gente chama de agroecologia. Agroecologia e hoje a grande parte do agronegócio, enfim, do modelo que produz um modelo distinto, eles querem se apropriar desse termo agroecologia, mas a agroecologia é um modelo paralelo ao agronegócio. Então, eu posso produzir, por exemplo, né, a nossa definição, nós somos ali no sítio Casa de Barro, nós somos uma unidade de produção agroecológica que produz alimentos orgânicos. Os alimentos orgânicos, eles podem ser produzidos, inclusive, por agronegócios, por grandes escalas, por empresas, por grupos que não levam em conta todos esses elementos. Mas agroecológicos eles não são. Enfim, só para dar uma pincelada nesse processo todo. Ô Anderson, se dá para produzir sem tudo isso que tu falou, por que não produzem? Essa é mais fácil produzir em grande escala, utilizando mais defensivos e afins?